Olá meus amigos do canal Filosofia para Iniciantes, eu sou o professor Luciano e vamos começar aí mais uma videoaula depois de algum tempo. Vamos falar hoje de David Hume, vamos falar sobre o empirismo e vamos associar aí esse conhecimento desse filósofo com outros filósofos, que é a nossa passagem aqui da Filosofia da Diferença, sempre lembrando que estamos aqui a dialogar com o filósofo Gilles Deleuze, Félix Guattari e com o nosso mestre, professor Cláudio Piano. Bom, fazendo essas considerações, vamos começar logo. Antes disso, eu peço para que você curta a nossa página, dê o seu joinha, para que o YouTube entenda que esse canal é relevante para esse nicho que é o conhecimento filosófico para iniciantes. Beleza? Solte a vinheta aí e vamos começar. Empirismo Radical de David Hume, parte 1. É isso? Alguns manuais de filosofia colocam que David Hume é um filósofo do hábito. É ele que vai fundar, com a sua belíssima teoria filosófica, vai resolver o problema do hábito, ou dar mais intensidade à questão do hábito. Então alguns livros colocam essa máxima aí, o hábito como guia fundamental da vida humana. Vamos ver o que é isso. Bom, antes de mais nada, galera, vamos entender aí, pessoal, como que a gente trabalha filosofia, diferente das academias, né? Não tanto diferente assim também, né? Mas de um toque um pouco pessoal, um pouco subjetivo, lembrando que estamos flertando aqui com o filósofo Gilles Deleuze, tá? Gilles Deleuze é um filósofo da contemporaneidade, e nós estamos aqui a falar de David Hume, que é um filósofo da modernidade, da época da Revolução, que pega ali entre 1700 até 1900, né? A famosa modernidade. Bom, então antes de mais nada, a gente tem esse gráfico aqui que a gente usa muito em sala de aula. Lembrando que as nossas aulas aqui, elas não são teóricas, elas são didáticas. Então, provavelmente você não vai encontrar textos aqui, a gente não vai ficar fazendo leitura, a gente não vai ficar fazendo muita refutação de proposições, de juízos. Nós vamos tentar entender aqui de uma forma bem leve e entrar no pensamento mesmo, o exercício do pensamento, tá? Não uma simples aula de história da filosofia. Então aqui para começar a gente já fala da relação sujeito-objeto. Para se conhecer a filosofia a gente tem que entender essa relação sujeito-objeto. Onde tem um sujeito que conhece, a gente tem um sujeito que conhece, e um objeto a ser conhecido. Olha, quando a gente conhece o objeto, automaticamente esse objeto é diante de nós, né? Que a gente diz que está no espaço e no tempo, a gente diz que é um objeto real, a gente chama de realidade, a gente chama de ser, é um objeto material que você pode tocar, beleza? Mas automaticamente, quando nós conhecemos nós estamos diante desse objeto, esse objeto vai para a nossa mente. E ali ele fica gravado na memória, agora até falando como David Hume, ele pode ser modificado pela imaginação. Bom, mas vou ficar aqui no básico, que é a memória. Ao olhar para o objeto, esse objeto entra para dentro da nossa memória e ele fica preso ali na nossa memória, porque esse objeto aqui a gente entende que uma hora ele vai desaparecer, uma hora ele pode, não, vamos pegar esse exemplo da árvore, você pode cortar a árvore, você pode cortar os galhos da árvore, você pode queimar a árvore pode desaparecer, mas na nossa mente ela não desaparece, ela fica ali gravada. Tanto que toda vez que você vir uma árvore diferente, você vai identificá-la como árvore. Isso é todo o pensamento de Platão e de Aristóteles. Platão chamando isso de ideia, Aristóteles chamando isso de formas universais ou conceitos. Então aqui a gente colocou o mundo das ideias e a gente chamou esse conhecimento do objeto fora de nós, que fica na nossa mente gravado na memória, de transcendência. A gente pode chamar de transcendência platônica ou de lógica aristotélica ou formalismo aristotélico. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma outra realidade, né? Ou seja, para você gravar um objeto na mente, você precisa da memória. A memória tem que estar funcionando corretamente. Para você identificar um objeto diante de você, você precisa dos seus 5 sentidos, né? E esses 5 sentidos têm que estar funcionando corretamente. Olha, o que acontece se você não tiver as suas faculdades funcionando corretamente? Você entra diretamente no caos. Platão também vai ter esse conhecimento. Ele vai dizer que é o primeiro nível do conhecimento, que é o nível das imagens, das sombras, onde a gente não pode ali desenvolver, não pode detectar verdades, né? A gente não pode julgar como verdadeiros. Por quê? Porque muda, sofre o problema do tempo e não sofre, para Platão, os princípios da causalidade, que dá limite. Então são seres que não têm limites, são seres disformes, seres sem formas, que ele vai chamar de simulacro, ou a gente pode colocar aqui como um mundo anterior ao mundo sensível. Ou seja, ainda não aparece o mundo sensível, que é esse objeto aqui, que é o mundo objetivo, o mundo real. Então, antes do mundo objetivo, apareceria o mundo pré-objetivo, que é um mundo onde as formas não dão conta de dar limites para esses seres. Então, são seres ilimitados. Então, quando a gente fala de literatura, a gente entra nesse campo. A literatura vai explorar o mundo desses objetos que não tem uma forma lógica, matemática, dando causalidade ali, ou seja, separando um ser de outro. Então a gente tem ali, nesse mundo do caos, objetos sem formas, simulacros. Ora, o Platão, ele reconhece o simulacro, mas ele tenta separar esse simulacro do seu nível de conhecimento, da sua epistemologia. Então ele vai dizer que ele vai ignorar esse nível de conhecimento e vai passar a explicar, né, o conhecimento a partir do nível sensível, ou seja, que ele vai chamar de pistes ou crença, onde você acredita que esse objeto já tenha uma causalidade racional. Já falamos isso em outra aula, mas estamos explorando aqui para a gente entender. Olha, vai chegar na modernidade, que alguns filósofos, vamos colocar aí, dar os nomes, né? Os filósofos chamado René Descartes, ele vai colocar em dúvida o objeto diante de nós. Ele vai dizer, olha, o que eu posso assegurar é que esse objeto diante de nós é uma fabricação da minha psicologia, da minha própria mente. Fora de nós não existe nada que seja como nós a vemos, mas ele não diz como que é, né? Então, esse é o primeiro ponto. Vai surgir, a partir de René Descartes, uma corrente filosófica chamada de idealismo. Porque
Antes de Descartes, vamos pegar Platão e Kant e até a modernidade, os filósofos acreditavam que existia uma realidade fora de nós e que é a nossa mente que correspondia a essa realidade. Bom, a partir do momento que Descartes coloca em dúvida, você começa a ter um problema. E ele vai falar, não, a realidade começa a partir do meu eu, a partir do sujeito. Então, vai nascer ali o idealismo ou o subjetivismo. A realidade agora, ela só existe na minha mente. Então, o Descartes é o primeiro a fazer uma ruptura com um objeto, ou seja, acabar com os liames da natureza, do mundo físico, do mundo objetivo, né? Ao fazer isso, ele acaba deixando em aberto esse mundo aqui do caos que já colocamos aqui, né? Então, a partir do momento que você tem um eu, uma subjetividade alterada, a única coisa que vai ter diante de você é essa realidade chamada de caos. Então, a partir de Descartes vai começar a aparecer o mundo científico, a biologia, a química, né, a física, e eles vão dar mais detalhes dessa realidade. Ora, vai aparecer aquilo que nós chamávamos de cores, vão ser foto, aquilo que nós chamamos de ouvido, né, vão ter outras nomenclaturas, então vão se chamar de radiação, elementos eletromagnéticos, fótons, né, vibrações, aquilo que a gente entendia como sons, na verdade são vibrações, né, ou seja, o Descartes, já começa com Descartes, a gente destituir o objeto das suas particularidades, que o tornava real diante de nós, ou independente do sujeito. Ou seja, a única característica que o objeto tem independente do sujeito são esses elementos aí, esses elementos microfísicos. Então existiria apenas a microfísica diante de nós. Ora, então o que seria esse mundo sensível platônico? Esse mundo sensível platônico, que ele já chama lá de pistes, de crença, esse mundo sensível já estaria preso na psicologia do sujeito. Seria uma constituição do sujeito, né? Lembrando que o próprio Cláudio Piano, o professor Cláudio Piano, vai nos dizer em uma de suas aulas que essa linha dividida do Platão, que ele divide o mundo sensível, coloca embaixo, e o mundo inteligível em cima, que é esse mundo aqui da árvore branquinho que vocês estão vendo, esse mundo aqui vai descer para o mundo sensível, vai acabar com essa dualidade de dois mundos e nós teremos apenas um mundo só, mas isso na modernidade, que é o que nós estamos tentando construir aqui. Tá? Então o mundo das ideias, ele vai interiorizar no mundo corpóreo do sujeito, ou no mundo subjetivo, que a gente não vai mais falar de sujeito, corpo físico, corpo concreto, a não ser que nós usamos as terminologias científicas. Então o que a gente vai ter aqui como grande embate filosófico, uma grande questão filosófica, é a psicologia. Então, aquilo que Platão chamava de mundo das ideias e que Aristóteles chamava de formas universais, conceitos, teoria da linguagem, na verdade são campos estudados pela psicologia. Então, era essa a questão. Agora, onde que nosso filósofo David Hume vai entrar aqui? Olha, o David Hume, ele vai vir depois de Descartes, depois de Locke, depois de Berkeley. O Berkeley, ele vai estar à frente de Descartes, ele vai ser mais radical, vai dizer que o mundo exterior não existe e que só existiria um mundo interior, né? Só que o Descartes é racionalista, o Descartes trabalha com deduções lógicas, um postulado da lógica, que nós não vamos entrar aqui no mérito. Mas o George Berkeley, que é um filósofo anterior a Hume, ele vai ser considerado aí nos manuais de filosofia como empirista. Então, o George Berkeley, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar uma brecha ainda para a metafísica, né? Ele vai ser um empirista, mas ainda vai estar com postulados de Deus, do eu, e são esses postulados, esses resquícios, segundo os manuais colocam, esses resquícios de metafísica que vai desaparecer em Hume. Então Hume, ele já tem aqui, o que seria esse resquício de metafísica? Você ainda teria um sujeito pronto, acabado, identitário, que ainda possui uma psicologia, que ainda possui uma identidade, que ainda possui uma razão próxima do divino, né? Ou seja, esse resquício de metafísica. Isso Hume vai tentar refutar com os seus argumentos aí belíssimos, beleza? Bom, então vamos entender aqui. Eu vou colocar aqui uma questão, né? Como o espírito devém uma natureza humana? Segundo o Gilles Deleuze, como o espírito transforma uma natureza humana? Então ele está dizendo o quê? Que se nós temos uma natureza humana, essa natureza humana vai ser transformada pelo espírito. Então precisamos entender o que é isso que Hume está trabalhando, chamando de espírito. Bom, na nossa concepção, baseado nos nossos intercessores que nós já colocamos aqui, Deleuze e Cláudio Piano, a gente tem o mundo dos átomos. O que seria o mundo dos átomos? Seria um mundo onde o ser humano ainda não é constituído como ser humano. Ou seja, a gente teria uma síntese, né? Uma síntese passiva, ou seja, um ato puramente passional. Por isso esse grande teor do psicológico. Estamos agora no universo psicológico, mas agora pegando essa grande massa psicológica do conhecimento filosófico e tentando dissecar aí as suas anatomias, né? E colocando aqui, primeiramente, a questão do átomos. Olha, quem vai falar de átomos e vazio, né, na filosofia é Demócrito, um pré-socrático que viveu ali junto com Sócrates, com Platão praticamente ali, né, é considerado pelos manuais de pré-socráticos, e os pré-socráticos eram fisicalistas, ou seja, estudavam apenas o universo físico, cosmológico, né, tentando dar conhecimento científico sem se servir ou sem se valer da mitologia, né, dos mitos, das narrativas míticas, e sim apenas dando aparatos científicos, filosóficos, ou seja, conceituais. Então, só que a ciência aqui dos fiscalistas são ciências argumentativas e, aparentemente, uma ciência linguística ainda, tá? Não é uma ciência experimental com ferramentas, com tecnologias. Não é isso? A tecnologia aqui é uma tecnologia do humano, ou seja, a grande psicologia. O que Hume vai fazer é tentar transportar esse fiscalismo para as questões humanas. Por isso que a pergunta é, como o espírito transforma uma natureza humana? Como podemos transportar toda a questão desse eu desfacelado, desse eu esquartejado para uma natureza humana? Como podemos reformar uma natureza humana sem esses aparatos metafísicos do eu? Porque o eu é apenas uma instância metafísica. Para o Hume, um filósofo empirista radical, o eu
que na verdade sobreviveu com Berkeley, com Descartes, com John Locke, com esses pensadores anteriores a David Hume, esses filósofos do idealismo, ainda deixaram esses requisitos como eu já falei anteriormente, da metafísica dentro do eu. Então é isso. Vamos lá. A gente teria aqui, os átomos, e os átomos, segundo o Demócrito, eles funcionam no vazio, junto com o vazio. Átomos e vazio são os elementos que constituiriam o ser, beleza? O ser se constitui, ou seja, todas as coisas são constituídas de átomos e vazio. O Hume está chamando esse átomos e vazio, o Hume não é um estudioso do Demócrito, não, mas essa aproximação Deleuze faz e a gente está aqui apresentando, tá? O Hume vai chamar esse átomos e vazio, essa constituição, lembrando que nós não temos mais esse eu, né? A gente não teria essa anatomia aqui que nós colocamos apenas para ilustrar. O que seria essa anatomia, o que se chama natureza humana, é uma constituição ainda, ela não existe, nós estamos constituindo, tá? É apenas uma pura questão psicológica, tá? Mas não é esse eu que nós conhecíamos com Descartes, com a galera anterior a Hume, tá? O Hume ele vai fazer de tudo, tentar desaparecer com esse eu aí, tá? Então, o que seria isso? Bom, na filosofia do Demócrito, o ser seria constituído de átomos vazios, né? O que seria a traição? Olha, a traição de uma pessoa, quando uma pessoa trai, e aí ela pode ser presa, sofrer sanções jurídicas e tal, vai ter os seus problemas de traição, estou dando só um exemplo. Para o Demócrito, para os atomistas, seria uma disposição dos átomos no vazio. Ou seja, os átomos se correspondem entre eles no vazio. E quando um átomo está em queda, gera o clinamen. Esse clinamen, a gente vai ter aí dentro desse estudo do clinamen uma teoria do tempo. De onde você está tirando isso? Eu estou tirando isso de uma leitura que o Deleuze faz de Epicuro e Lucrécio, que são, aí sim, os estudiosos do atomismo, os continuadores do atomismo. Já em Roma, posteriormente, séculos e séculos depois, vai aparecer e vai ser retomado o atomismo de Demócrito, beleza? E Leucipo, que é o seu professor, seu mestre, tá? Mas a traição acontece quando átomos se misturam, se chocam no vazio, e ali gera um simulacro, um composto de átomos que eles vão chamar de corpos. Então, quando os átomos se misturam no vazio, ele formaria um composto de átomos. Então, o que a gente chama de corpo, o que a gente chama de eu, o que a gente chama de ente, para não falar que é ser, seria um composto de átomos. A gente tem um átomo primitivo que está se misturando no vazio, e a gente tem um segundo elemento que são as constituições desses átomos, que são compostos de átomos, que é essa nossa aparência e o nosso comportamento diante da sociedade. Claro que esse pensamento não vai vingar na Idade Média, porque esse pensamento, qualquer tese ou qualquer argumento ligado às questões morais, para esses fisicalistas, são apenas determinações do átomos. Então, quando a gente vai trabalhar com o tema do pecado, da traição, do estupro, o que seria um estuprador? Por que o estuprador estupra? São átomos de vazio, ou seja, disposições de átomos no vazio. Claro que nós não entendemos essa questão se nós formos trabalhar com questões morais simplesmente no fisicalismo do atomista Demócrito, tá? Mas o Hume está na modernidade se colocando como moralista, fazendo essas relações. E o que ele diz? Olha, ele vai dizer que isso que nós chamamos de ser, constituições atômicas, potência, como diz os estoicos, energia, força, ele está chamando de impressões fortes, ou paixões violentas, ou seja, impressões sem limites, força, que precisa ter uma regulação. Quem é que vai regular essas impressões? Para Hume, a memória. Então a memória, ao regular as impressões, ela enfraqueceria essas impressões, transformando assim essas impressões num outro patamar, um patamar que o Hume vai chamar de ideia, beleza? Só que existiria nessa constituição não anatômica, essa constituição pré-eu, a imaginação. A imaginação, ela é o quê? Ela seria um veneno que constitui as ideias. Então as ideias passariam por esse veneno, por essa ilusão, que nós vamos ver aqui na frente. Vamos ver já de uma vez, Então aqui só teria uma relação. O Hume está tentando relacionar a natureza humana com as impressões e as paixões. Como que ele faz isso? Fazendo com que nós vejamos o sujeito, esse eu, de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais vital, que é o que nós estamos chamando aí de átomos. Beleza? Então, outra terminologia de David Hume é o associacionismo. O que seria esse associacionismo? Seria isso que nós já colocamos aqui, tentativa de passar toda a nomenclatura ou todas as questões do átomos, que ele chama de impressões, para a natureza humana. Ou seja, ele está constituindo uma nova natureza humana. Por quê? Porque ele não quer pensar com os aparatos da metafísica. Ele quer... E quais são os aparatos principais da metafísica? A causa. A questão da causa. Como que a gente pode entender essa questão da causa? É em Platão. Porque em Platão, na sua teoria do conhecimento, as causas que ficariam nas ideias, elas causam limites lá embaixo, nos corpos. Elas não causariam limites, mas os simulacros para o Platão deve ser jogado para o fundo dos oceanos. Ele não pode lidar com isso. Tanto que ele expulsa o poeta no seu livro 10 da República, a epistemologia do Platão aparece, pessoal, no livro 6 da República, anterior ao livro 7, que vai gerar aí a alegoria mais famosa do campo filosófico, a alegoria da caverna. Mas a gente aqui não faz a leitura do mito da caverna, a gente faz a leitura da teoria do conhecimento do Platão, que é uma frasezinha que ele deixa no finalzinho do capítulo 6. Bom, ele expulsaria os poetas, porque os poetas são pensadores do simulacro. Então tudo que é ligado ao simulacro, Platão quer fazer que desapareça. Mas no século XX, o simulacro está retornando. Nós ainda não estamos no século XX, estamos aqui no século XVIII, Então, o associacionismo, olha lá, vamos ver aqui o que seria o associacionismo, O associacionismo seria essa relação,
né? Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem mais. Um exemplo mais simples, a gente pode passar para os alunos de ensino médio. O que seria essa impressão forte? Seria o fato, né? O fenômeno, aquilo que está diante de nós. O que está diante de nós? Olha, muitas coisas. Aqui eu dei o exemplo de uma sombra. Mas se eu perguntar para qualquer pessoa que esteja diante dessa sombra, que sombra é essa? Essa pessoa diria, esta é uma sombra de uma mulher nua. Mas a questão do rio é, aonde? Que cargas d'água? Tá? Você está vendo isso no fato. No fato, para o Hume, nós só temos a sombra, mais nada. Qualquer associação que tu faça já é fruto da sua imaginação. Lembra que eu coloquei aqui anteriormente, né, que a imaginação é um delírio, segundo Deleuze, é um delírio que percorre o universo humano. Então a natureza humana, ou seja, e toda a realidade, possuiria um delírio devido às disposições na imaginação das impressões. Então as impressões, quando elas chegam na imaginação, né, elas são delirantes, porque você pode imaginar uma pessoa nua, sendo que é apenas uma sombra. O que você pode dizer de além não é uma questão universal, é uma questão apenas de imaginação. Isso serve para todos os empiristas, deveria servir. Por exemplo, o fato de você estar vendo uma mulher nua aqui, né, você pode até dizer que é a Maria, é a Antônia, é a Patrícia, é a Paula. Isso são apenas disposições da sua particularidade, que não uma questão universal. Né? Não é da razão para os corpos, não é do geral para o particular, e sim do particular para o geral. Isso vai gerar aí uma questão mais de manual, essa diferença entre indução, né, de raciocínios argumentativos, indução e dedução. Para o Hume, você não está deduzindo, você está induzindo. Né? Ou seja, a partir do elemento particular. Você está induzindo e chegando aí numa generalidade, que essa generalidade pode ser que seja para todas as pessoas, pode ser que não. Pode ser que 200 mil pessoas digam que esta é uma sombra de uma mulher. Mas pode ser que tenha uma pessoa no meio dessas 200 que diga que é só uma sombra. E está tudo certo. Né? Ou seja, o que o Hume quer dizer é qualquer implicação além, para lá do fato, é uma implicação não metafísica, é uma disposição da imaginação. Então, a questão é, mas a imaginação é uma questão metafísica? Não, a imaginação é um delírio da natureza, ou seja, é ela que produz essas disposições, que nós vamos ver mais adiante aqui. Então, essas ideias, se existe ideia para Hume, essa ideia é uma associação de acordo com a relação que você faz entre o fato e as disposições psicológicas da tua mente. Tá? O que ele está chamando de disposições psicológicas da tua mente? Por enquanto, nós estamos chamando de ideia fraca ou de natureza, ou de impressão fraca. Hume pretende, com seu tratado, transportar os afetos atômicos e potentes para as ideias universais, ou melhor, introduzir um método experimental de raciocínio nos assuntos morais. Vamos tentar aqui, não sei se com essa página eu consigo, mas vamos ver. Bom, se você tem uma potência que te comove, se existe uma potência aqui, uma potência desse corpo, né? Esse corpo está em contato, aí eu já estou sendo mais estoico do que atomista, mas não tem problema. Um corpo se mistura com o outro e gera um efeito. Então, esta sombra de uma mulher nua é efeito de encontro dos corpos, não uma dedução simples, que você tirou de um conceito de uma base formal linguística, não. Não, é um encontro de um corpo, da potência de um corpo com a potência de outro corpo. Né? Ou seja, a disposição dessa sombra com outras disposições, né? Ou seja, se a gente pegar a máxima do estoicismo, que tudo é corpo, então, por exemplo, a sombra, o corpo da sombra, né? Com o corpo das características femininas, me leva a um efeito, né? Que os estoicos chamam de incorporal, que é essa dedução que eu chego. Esta sombra é uma sombra de uma mulher nua. Então, quando você faz isso, essas são as associações que o Hume está tentando mostrar para a gente aqui, na sua concepção de relação e associação. Então é isso que nós queremos colocar aqui. Ó. Vamos ver como transportar os afetos para as ideias universais. Olha, se eu amo com muita força, eu tenho que me tornar um amante. Se eu corro com muita força, eu tenho que me tornar um exímio corredor. É isso? Os afetos, são os afetos que me compõem, é que gera um efeito. E esse efeito são a base, o método experimental e moral que o Hume está tentando colocar aqui. Né? O Hume está querendo mostrar o quê? Que os assuntos morais são efeito do encontro dos corpos. Beleza. Tentar introduzir o método newtoniano nos problemas de natureza humana. O que seria esse método newtoniano? É não passar para a metafísica, é ficar apenas no plano físico, ou seja, não ir para lá da física, evitar a metafísica. O Hume vai despertar o Kant do seu sonho metafísico, ou do teu sonho dogmático, que vai fazer com que o Kant crie ali uma questão científica, que é a crítica, cria uma obra para uma questão científica, que é a crítica da razão pura, e uma obra para questões metafísicas, que é a crítica da razão prática, beleza? Esse é David Hume, nascido em Edimburgo, 7 de maio, ou 26 de abril, antigo, né, de 1711, e ele morreu também em Edimburgo, dia 25 de agosto de 1776. Estamos no século XVIII. Bom, as primeiras questões que a gente agora vai entrar na questão deleuziana é Deleuze lendo Hume. Primeira questão, natureza das relações. Tá? Vamos reforçar tudo isso que nós falamos aí. Vamos ver se Deleuze nos ajuda a reforçar aí. Olha só, os átomos se juntam e formam o corpo. Os átomos são reais, os corpos são singulares. Então a gente tem a natureza das relações. Essa natureza das relações seria o que nós chamaríamos nos filósofos anteriores de eu. Tá? O que Hume não chama de eu. Ele faz uma crítica ao eu. Né? Kant também vai fazer uma crítica ao eu, a Deus e ao cosmos, ao mundo. Né? Depois ele volta atrás. Mas é fazer uma crítica à metafísica, é fazer uma crítica a esses postes que ainda atrapalham a gente a conhecer o ilimitado do pensamento. Beleza? Então, natureza das relações. Você teria de um lado os átomos e teria do outro lado, que é um lado mais, o que a gente poderia chamar, aqui a gente poderia chamar de mundo sensível, e aqui a gente poderia chamar de mundo inteligível. Tá? Mas como estamos em David Hume, estamos no empirismo, não existe mais a dualidade, só existe a linha de baixo, mundo sensível, e o psicológico da parte de cima de Platão desce
para um mundo sensível, ou seja, as ideias e o entendimento e a razão descem para o mundo sensível, se torna psicológico. Em Hume está se tornando relações, ou seja, fora do sujeito e do objeto. São relações que não fazem pensar de uma impressão, são as relações que nos fazem passar de uma impressão a uma ideia. Então as relações, elas não são nem sujeito, não são nem objeto. Estão entre um e outro, beleza? E é dali que vai sair a questão lógica para Hume. Claro que beleza, lendo Hume, ok? Vamos continuar aqui. Bom, a natureza das relações e o atomismo, estoicismo. Já falamos aqui, vamos só corroborar. São os átomos, o associacionismo é a mistura de corpos. Então, aquela questão do associacionismo seria essa mistura de corpos, que vai gerar ali um fantasma, um simulacro. A gente não pode chamar de eu, especificamente, estou dizendo mais uma vez, a gente chama de simulacro. Então, para o Hume, que é um empirista radical, já que não temos metafísica, a gente também não tem o eu. Então, o que nós poderíamos ter trazendo os assuntos científicos, fisicalistas, lá da tradição grega para os assuntos morais, a gente vai dizer o quê? Que nós não temos o eu. E o que nós temos aqui é uma questão de composto de átomos, efeito do encontro entre impressões e corpos. É claro que eu posso adiantar aqui que as questões morais de Hume são muito mais uma questão ética, né? Ou deixando, se não for, deixando o terreno ali para os pensadores posteriores, que vão pensar a ética. Até fazer um anacronismo, que o Spinoza ele não escreve um livro de moral, ele escreve um livro de ética. Tá? O Spinoza também está nessa mesma pegada. Embora o Spinoza, nos manuais, é considerado um racionalista, mas a gente vai estudar Spinoza aí numa outra oportunidade. Então, se você está até aqui, clica aí, comente. Se você quer que nós façamos um estudo sobre Spinoza, que a gente vai fazer isso aí com o maior carinho, com o maior cuidado, para que você entenda, assim como nós, essa questão dos filósofos, tá? Justamente, principalmente o filósofo Baruch de Spinoza. Bom, então aqui a gente ainda está nessa pegada do atomismo, as relações, o associacionismo. Ele vai gerar um composto de átomos. E o que teria nesse composto de átomos? Ideias, memória e imaginação. Então, lembrando que mesmo que a gente desfaça o eu, a gente ainda tem como constituinte os seus elementos, memória e imaginação. Só que a imaginação ganha um outro patamar que ela não tinha quando nós falávamos de eu, de ser, não é isso? A memória, a imaginação era até secundária em relação à memória. Em Hume não, a imaginação é superior à memória. Ou seja, é a imaginação que constitui esse simulacro, esse composto de átomos, tá? Que é o efeito do encontro de corpos, tá? Mas então você está falando ainda de causalidade, mas essa causalidade não é metafísica. Aí eu preciso do Deleuze, que eu já vou colocar aqui. É uma causalidade transcendental. Cada corpo possui a sua causa. De onde você está tirando isso? Estou tirando isso do estoicismo, de Demócrito, de Lucrécio e também de Epicuro, tá? E Deleuze vai servir no seu livro Lógica do Sentido, vai ter um apêndice lá, Deleuze vai explicar isso, tá? Em outras passagens também que eu não vou colocar aqui. Mas vamos avançar. Então leia Deleuze, leia Gilles Deleuze, que é muito bom para você entender filosofia. Embora a maioria da galera na internet aí, esses filósofos ou professores de filosofia que dão curso no YouTube, façam críticas a Deleuze. Aqui a gente não faz crítica a Deleuze, muito pelo contrário, a gente se vale de Deleuze. Bom, segunda questão aí, a natureza humana. Falando das relações, agora vamos falar da natureza humana. Porque a natureza humana é essa constituição que o Hume está dando, fora do eu. Segunda questão, natureza humana, tá? Coloquei como semiótica, que é uma questão da linguagem. Mas não é uma linguagem conceitual como de Aristóteles, mas é uma questão de linguagem semiótica, tá? Que nasce do encontro dos corpos. Seria o lecto dos estoicos, seria o incorporal, beleza? Mas estamos aí, deixamos a questão semiótica aqui pra gente não atropelar muito conhecimento aí pra vocês, beleza? Então agora vamos falar da natureza humana de acordo com David Hume, tá? Você teria aqui a relação, a associação. O que é isso? É uma sombra, tá? Então qualquer postulado que você, qualquer inferência, qualquer indução, segundo Hume, que você colocaria a mais aqui, para lá desse fato, que é a sombra, não seria uma questão metafísica, seria uma questão semiótica, tá? Seria uma exposição do signo, beleza? Então, que o signo também precisa aí da memória. Então a gente precisa entender o que seria essa semiótica. Olha só, a semiótica seria essas ideias. Nós estamos chamando de ideias aqui, impressões fracas, eu estou colocando aqui como semiótica. Já falamos de Platão, de Aristóteles, dos pré-socráticos, de Newton, de Hume, de Berkeley, de Spinoza. Olha só, por semelhança, são essas constituições da ideia para Hume, que o Hume vai destacar, mas que nós colocamos aqui na relação, tá? Para nós é muito mais importante a relação do que essas constituições. Mas vamos explicar as constituições. O fato, que seria a sombra. Então, se você tiver uma relação, ou seja, um encontro de corpos, e esse corpo da sombra se encontre com outro corpo, você vai dizer que é uma mulher fazendo sexo. É uma relação mais de causa e efeito, uma relação mais indicativa, uma relação mais de sinalização. Você sinaliza, você aponta, você indica que é uma mulher fazendo sexo. Não tem mulher fazendo sexo aqui. Isso seria uma confabulação da sua ideia, ou seja, uma paranoia, ou que nós estamos chamando aqui de imaginação, para ser um pouco mais técnico, semiótica. Bom, a princípio, se você for numa relação de semelhança, na imagem aqui com algo superior, que não está na imagem, lembrando que a ideia não está no fato. A ideia não se apreende no fato, mas também não está na razão. Por que não está na razão? Porque nós estamos constituindo um eu, não há um eu aqui. O Hume vai ser importante para Deleuze justamente por isso, porque a gente ainda está falando aqui de uma subjetividade passiva. Porque a partir do momento que você dilui o eu, que foi aquilo que o Berkeley não conseguiu fazer, ou não teve tempo para fazer, quando você dilui o eu, desaparece a metafísica. Ora, você não tem mais a identidade do indivíduo, a subjetividade também vai desaparecer. Então você tem que construir uma nova identidade, uma nova subjetividade. Essa subjetividade aqui é uma pré-subjetividade, onde o indivíduo ainda
está nas suas concepções passivas, por isso paixões, por isso impressões. Então tudo isso que nós estamos falando aqui são questões de paixões, são afecções, né? Se eu não colocar aqui em nenhum momento, não aparecer, saiba que em toda a obra do Hume, Deleuze também, deixa claro que são afecções da natureza, né? Por que afecções? Para mostrar que essas afecções, na verdade, são evoluções do espírito, ou seja, evoluções de todo esse ser constituinte atômico, que vai gerar ali um ser passivo, que é o simulacro, beleza? Então, por exemplo, se você está na sombra, vendo uma sombra, e associa essa sombra a uma mulher nua, tudo bem. A gente está dizendo que é o ícone, está mais próximo aqui. Se você já coloca uma questão maior e diz que a mulher está fazendo sexo, que seria uma indução, não uma dedução, tá? A partir do fenômeno aqui, tudo bem também, seria uma questão de causalidade, seria um índice. Quando você for estudar a semiótica do Charles Sanders Peirce, você vai encontrar esses elementos. E a terceira, se você está dizendo aqui que está havendo um estupro, uma violência, e essa mulher está apavorada, embora você não esteja vendo, esteja com pouquíssimos elementos no fato, mas você associa isso a uma mulher apavorada, saiba que é a sua imaginação fabricando uma ideia. Não é uma questão superior ou metafísica, é apenas a sua imaginação transformada em semiótica, beleza? Vamos avançar aí e me aparecendo aí falando com a gente. A semiótica, ou a natureza humana, não é determinada. Isso é uma crítica para quem diz que Deleuze deixa de lado a linguagem, que Deleuze não dialoga com a linguagem. Tá? Ou até para vocês perderem essa questão de que o Deleuze praticamente não fala da linguagem da forma como Wittgenstein fala. Muito pelo contrário, o Deleuze trabalha com todos esses elementos. O Deleuze não deixa ponto sem nó. Ele fala de tudo, ele tem que dar conta de tudo. Se ele não der, nós damos por ele. Não é isso? Então a semiótica, a natureza humana, ela não é determinada, não é determinante. Ela é determinada. É um efeito do encontro dos corpos. Passar do particular ao geral vai passar das causas para os efeitos. Já mostramos aqui. E por último aí é a questão da ficção, que é onde vai, o Hume fala um pouco mais sobre a questão da imaginação ser um delírio que percorre o universo. Lembrando, por que a imaginação é um delírio que percorre o universo? Porque não temos um eu constituído, estamos falando de um pré-indivíduo, ou aquilo que Deleuze vai chamar de transcendental ou singularidade. Seria uma metafísica? Seria, mas não é uma metafísica do sujeito, é uma metafísica do pré-sujeito, do assubjetivo, do singular. Tá? Então por isso que aparece a questão da imaginação muito forte, muito determinante, e essa imaginação não é nada mais do que um delírio. Então há um delírio que percorre a natureza. Tá? Porque, vamos voltar aqui para você entender esse delírio que percorre a natureza. Olha aqui, vamos chamar essa sombra de natureza. Né? Olha só, o fato de você perceber que há um apavoramento dessa imagem que está na sombra, ou um movimento na sombra, ou uma temporalidade na sombra, ou um sexo na sombra, né? Vamos ser mais específicos. Se ela está fazendo sexo, ou ela acabou de fazer sexo, isso na verdade é um delírio da sua imaginação. Mas esse não é um delírio que está no sujeito ativo, está no sujeito passivo. Esse sujeito passivo está praticamente imbricado com a realidade fora de nós, porque há uma questão de relação, uma questão de associação. Beleza? Ou seja, se a gente voltar lá no início, a gente vai ver que esse delírio já se encontra numa disposição dos átomos. É porque os átomos se movimentam e se chocam de uma forma disposicional que nós temos esse delírio na imaginação, na própria realidade, no próprio ser. Beleza? Então, a questão da ficção é a questão aqui do delírio. Tá? A gente tem o espírito, a gente tem a memória. Anterior à memória a gente tem as impressões, são as paixões, a energia, o mundo atômico. Não deixo de destacar o mundo atômico. Vai passar pela memória. A memória ainda estaria no espírito. Quando a memória chegar no espírito, ela vai deixar disposta essas impressões de uma forma mais fraca. E essas impressões de forma mais fraca vão ser um ingrediente potente para as imaginações, porque a nossa imaginação ela vai inventar muitas coisas. E essa invenção não é a invenção da memória, é da imaginação. Não é a imaginação que fabrica esse delírio. Se dá na imaginação, o Deleuze deixa muito claro, se dá na imaginação, isso não é uma faculdade da imaginação, né? Para deixar bem claro que isso já está acontecendo anteriormente. A imaginação ou a memória, ela apenas são passivas, tá? Então elas não estão fabricando nada, isso está se dando, é a própria força das imagens, por isso que a gente está colocando os atomistas na jogada, né? E os estoicos também, é o encontro dos corpos, ou falando como os atomistas, disposições dos átomos, ou falando como os estoicos, encontro dos corpos, essa mistura vai gerar um efeito, tá? E esse efeito não foi produzido pela memória, né? Isso está se produzindo no próprio interior dos corpos. Por isso, é um delírio que percorre o universo. Ou como Deleuze gosta de dizer, o fundo do espírito é delírio. Tá? Ou seja, o espírito humano possui dentro dele delírios. Tá? E como que a gente vai pensar uma questão moral, uma questão política, a gente vai constituir o quê? Baseado na potencialização desse indivíduo particular. É um indivíduo particular que vai gerar aí uma movimentação, uma finalidade política, uma finalidade social, uma finalidade moral. Tá? Não é a moral que determina o indivíduo, como a gente sempre aprendeu. É um indivíduo que potencializa uma disposição da moral, uma disposição política, uma disposição social. Beleza? Então, é isso, pessoal. Ficaremos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso canal aí e nós em breve estaremos com novas videoaulas aí para vocês, beleza? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.